Olá, eu sou o Rui Miguel Tovar, estou no 00.pt para o Destino Saudade. Chegamos ao episódio 56 do Destino de Saudade. Rui, muito bem-vindo. Bem-vindo, Pedro. Estás muito bonito hoje. Aliás, estás sempre bonito, mas hoje estás com uma camisola do Viborg. Não, tu é que estás com essa camisola lindíssima da seleção belga que eu já procurei muitas vezes na internet e já tive tentado a comprar. E quando a vi ali no roupeiro, fiquei no roupeiro. É bonita, não é? Nos cabides aqui do 00 fiquei, tem que ser esta para o Pedro. Mas eu esta semana estou um bocadinho triste com os belgas. Com um avançado belga em particular, porque estamos a fazer um trabalho sobre o Antuérpia, que foi campeão belga 61 anos depois, creio eu, e um dos nossos convidados para participar na reportagem seria o Nico Klaassen, que é, creio eu, um dos 3 maiores goleadores de sempre do Antuérpia e um avançado que esteve no México 86 e no Itália 90, mas ele não recusou falar com o 0-0. Com muita pena nossa. Respondeu. Mas não, okay. Respondeu a nossa mensagem e disse muito obrigado pelo convite, mas não estou interessado. Ao menos isso. Bola para a frente, não há rancores. Muitas vezes a pergunta cai num poço sem fundo. E aqui em Portugal então, pá. É mato. Mas enfim, isso é... Não vale a pena. Bem, Ruizinho, olha, hoje Vamos o programa vai ser muito giro, porque vamos falar sobre os nossos heróis do segundo escalão português. Heróis estrangeiros. Atenção. Heróis estrangeiros que tenham jogado no segundo escalão nacional. Tem que ser. Eu gosto muito destes programas, dos sponsors, dos flops, dos 3 grandes, também porque nos permite ir por labirintos mais amplos. Há tanta coisa para... Há tantos nomes que a gente esbarra, seja sponsors, nomes próprios, que fazem parte da nossa infância, adolescência e até idade adulta. Embora eu, admito, neste 11 que fiz de estrangeiros da segunda divisão, fui muito para o início da honra e até fui buscar um nome à segunda divisão quando havia Norte, Centro e Sul. E atenção, houve uma época em que havia só Norte e Sul, não havia Centro. Norte e Sul. Só havia Norte e Sul. Incrível. E são... foi uma experiência enriquecedora. Tive muita dificuldade em encontrar um lateral esquerdo, que só encontrei há 1 minuto. Eu não tenho lateral esquerdo na minha equipa e não tenho nenhum futebolista do século XXI. Pois eu também não. Eu também acho que não tenho. Portanto, estamos é muito nessas duas É muito recente para nós. limitações. Não dá. Ruizinho, então vamos em frente, porque temos aqui nomes fabulosos para puxar pela cabeça, pela memória, pelas tuas histórias. E aqueles que ficaram de fora. Dão para fazer mais 2 ou 3 11. Uma das partes interessantes deste exercício, pelo menos para mim, foi saber que alguns destes nomes passaram pelo segundo escalão português, porque são nomes de grande qualidade, claro. que nós associamos naturalmente à primeira divisão e que jogaram na segunda liga ou na antiga segunda divisão nacional. Bola para a frente, Rui, vamos lá? Bora. E então, vamos à tua equipa. Senhor Rui Miguel Tovar. Não, começamos a guarda-redes, não. Vamos a isso? Ok, por Sim, posições. porque assim até falamos de forma intercalada. Muito bem. Mais engraçado assim. Para mim o guarda-redes é o primeiro que me veio à cabeça, e depois pensei, e este. Primeiro, Marco Aurélio. Porque foi um guarda-redes. Muito bom. Um guarda-redes muito bom. Muito bom. Que não sei e não sei só uma vez, vou saber, mas se é recordista de penaltis defendidos em Portugal e na primeira divisão, aqui fugindo um pouco ao tema. Não tens esse Excel? Não tenho, nem tenho para os grandes. Eu ainda na semana passada encontrei, por exemplo, porque fui à hemeroteca e pesquisei 83, 84, uma época, um penalti defendido pelo Bento. Mais um, porque o Bento defendia penaltis, muitos penaltis ele defendia, na primeira divisão só. E não tinha isso. E já fiz por 3 vezes o almanaque do Benfica e nunca tinha encontrado este penalti. Encontrei agora. E fui, e pronto, e tirei uma fotografia ao jornal. Para o Bento. Fui para casa e não tinha este penalti aqui, nas fichas, nem no Excel de penaltis. Portanto, imagina o que é vasculhar 89 anos de primeira divisão, os penaltis defendidos, porque muitas vezes a crónica fala em penalti falhado. Ok. E para onde? Fora? Defendido? Né? Há essa questão. Marco Aurélio saiu, defendeu muitos penaltis, tanto no fim do século como no início. Para além de ter sido um guarda-redes especial no Belenenses, era um guarda-redes que tinha
outras mais-valias, não era só, obviamente, os penaltis. Era muito seguro, era muito tranquilo, é a imagem que me transmitia, e parecia-me ser uma voz capitão. Muito respeitado, assim. Sim, muitas vezes precisamente a minha ideia dele. Podia ser capitão sem braçadeira. Dá muitos jogadores assim, felizmente. E ele foi a minha primeira escolha. Agora, se me perguntas para o banco de suplentes, o segundo nome que me surgiu na cabeça, Rufai. Mas nem sequer me dei ao trabalho de ver se ele jogou na segunda divisão ou não. Mas será que o Rufai jogou? Só que depois despistei-me nesse 11 e fui à procura do lateral direito. Portanto, a tua camisa número 1 é entregue ao Sr. Marco Aurélio. Belenenses, essencialmente. E depois vai ter aqui um twist lá mais à frente, mas lá chegaremos. M. Night Shyamalan, Sr. Raniel Tovar. Ruizinho, o meu guarda-redes jogou aqui ao lado, em Alessa da Palmeira, muitos anos. Já sei, acho eu. E é o Sr. Vladan. Claro, ok. Vladan, que era, em relação ao Stojkovic do Sporting, tio. O Rui Pedro Silva. Continua aqui. Que esteve connosco, está connosco há uma semana. Já exatamente, passámos aqui a semana. No Zarzeiro. Portanto, é tio do Stojkovic do Sporting. Aliás, depois passou mais um Stojkovic pela formação do Sporting, depois foi para a Académica, mas pronto, é mais jovem. Não seria o filho do Stojkovic, talvez. Mas o Vladan é uma figura histórica do Lessa. Sim, isso é. Sim. Uma imagem muito forte na baliza, uma presença muito grande, calças de fato de treino quase sempre. Exatamente. Sim, calças de fato de treino. E um dos guarda-redes, lá está, depois dos três grandes, havia aquele núcleo de equipas que tinham sempre um bom guarda-redes. Eu também penso muito, por exemplo, no Everton do Marítimo, claro. como um guarda-redes que podia ter jogado perfeitamente num dos três grandes e que nunca jogou. E o Vladan coloca no mesmo patamar. Podia ter sido guarda-redes de Porto, Benfica ou Sporting, do plantel pelo menos, e nunca lá chegou. E esteve com o Lessa na segunda liga e é a minha escolha. Portanto, o Vladan do Lessa. Acho muito bem. Ruizinho, vamos lá para o teu... Guarda-redes. Aí está. Está esquivo. Olha, vamos fazer aqui uma coisa gira. Vamos lá. Vamos preenchendo. Parece. Lembra-me agora disto. Acho muito bem. Está feito. Estas duas peças negras. Não sei. São os mistas? São os mistas? Não, são dirigentes. Se são negros. Então. São pessoas que querem atormentar. Vladan do meu lado, Marco Aurélio do teu e podes avançar. Ora bem, o meu lateral direito é o Lito Vidigal. Lito Vidigal pertence a um clã do futebol. O primeiro Vidigal foi o Beto, que era um médio muito interessante no Elvas. Faleceu há pouco tempo. Sim. O Beto Vidigal é muito recordado. Sempre que vamos a Elvas, ou melhor, sempre que vou a Elvas, e fui 2 vezes no último ano, calhou encontrar-me com camisolas do Beto nos restaurantes. Portanto, ainda hoje será o Vidigal mais conhecido por ser o primeiro. Claro que o Luís Vidigal atingiu um patamar. Jogou o Europeu 2000, transferiu-se para o Nápoles, claro, foi campeão do Sporting. Sim. É claro que é um nome incontornável, mas o Beto, por nunca ter saído da terra, por ser um filho de Elvas, ainda hoje as pessoas abraçam. E claro, a saudade também é muita, por isso também é muito mais forte a ligação. Mas o Lito era um jogador muito interessante, físico, não é? Isso ainda se notava como treinador de futebol, mas foi um lateral que atingiu a primeira divisão, mas não deixou de dar o seu contributo na segunda divisão. É engraçado. E para mim foi a primeira dúvida. Será que ele jogou na segunda divisão? Portanto, o meu primeiro nome foi esse. Esqueci-me de outros, obviamente, mas já lá vamos. Associas o Lito essencialmente a clube? Belenenses primeiro. É a primeira coisa que me vem à cabeça, tal como o Marco Aurélio. Sim. Embora o Marco Aurélio também tenha feito a Farense, portanto há aqui jogadores que tiveram em mais até do que 2 clubes, mas dá sempre um que fica, não é? Claro que sim. E o Lito para mim é isso. Agora, diz-me, jogou na segunda divisão mais tempo por qual clube? Não sei dizer. Não fiz essa pesquisa. Mal vi Lito segunda, é ele. Eu também diria Belenenses. Assim, de repente, o Lito Vidigal para mim é... E qual é o teu? Eu não tenho lateral direito. Vai jogar em 3. Tenho aqui um sistema de 3 centrais. Bem, então, super moderno.
mas com um livro. Olá. Pá, porque esta semana nós fizemos uma reportagem no 00 que estava muito bem conseguida, em minha opinião. E foi feita, e digo isso com muito agrado, por um estagiário nosso, que é o Pedro Serafim, que é um miúdo, ele não leva mal a expressão, naturalmente, de 21 anos, 22, mas que é apaixonado também pela história do futebol. E tem muita curiosidade, e gosta de aprender, e faz muitas perguntas, e não tem vergonha de as fazer, que é importante também. E foi ele que propôs este trabalho, portanto não foi da minha cabeça. Ele propôs-me, eu achei muito bem, e ele conseguiu tornar aquilo interessante, não foi maçador. Falou com o Aloísio, falou com o Emílio Peixe, e portanto acho que explica muito bem aquilo que foi a função do livro. E na minha equipa, para não chatear mais, o meu livro é o Wilson. Muito bem, sim. Lá está, uma figura. Mais um angolano. Mais um angolano que eu associo muito ao Belenenses. Sim, claro. Sim, este é muito mais forte até. Dos jogadores com mais jogos oficiais pelo Belenenses, dos 3 jogadores com mais jogos pelo Belenenses. E que esteve com o Belenenses na 2ª divisão. Eu não sabia dessa. Portanto, o Sr. Wilson vai aqui para a minha posição de livro, atrás de 2 centrais, que já vou apresentar a seguir também. Olha, eu não vou fugir e vou manter-me no Belenenses. Filgueira, que é outro nome que também associo ao Belenenses. Adorava o Filgueira. Classe. Era, muita classe. Classe. E que tem uma curiosidade na primeira divisão, ao marcar um hat-trick, ainda por cima fora. Portanto, Filgueira marcou um hat-trick fora numa parte só, o que é extraordinário. Não é? Que jogo foi, Rui? Não me lembro. Daí estar a ser exclusivo. Fora, mas sei que foi fora. E depois fui ver, aí sim tive curiosidade, fui ver o último central a fazer um hat-trick. E então foi o Buba do Beira-Mar ao Sporting. E desse hat-trick lembro-me mais. Eu recordo muito bem do Buba, porque na crónica do jogo, na altura do Mais Futebol, assinada pelo Luís Sobral, que hoje está na Federação, o primeiro parágrafo tinha só uma palavra. Era Buba. Só. Pois. E eu na altura achei, Buba, olha, bom lead com esta crónica. Buba, incrível. 3 gols ao Sporting. O último nos descontos foi o 3-3. Beira-Mar Sporting. Agora, o Filgueira marcou um hat-trick, foi um 0-5, agora estou-me a lembrar. Agora com quem é que será? Eu tenho ideia que foi lá em cima, pá. Ou melhor, aqui em cima. E eu estou aqui para te agradar, sabes que sim. Varzim, foi? Vamos, se o Rui disse, é porque Varzim. Eu já vi imagens desse jogo. E fui confirmar só mesmo, que já estava com isto aberto. Varzim Belenenses, 0-5, ele marcou 3 golos na primeira parte. Para mim há alguma coisa importante aqui, que é o Varzim Belenenses, que é um jogo maravilhoso, não é? Verdade. E depois um hat-trick num estádio belíssimo perto da praia. Pá, adoro. Número 2. Falávamos com o Rui Pedro Silva, antes de gravarmos, sobre o estádio do Espinho, que já não existe, infelizmente. Sim. Que ficava, não sei quantos metros. Tu viste a foto, estamos a falar que é 20 metros, talvez? 25 metros? Já lá passei. E o do Varzim não será muito mais que isso. Não. Portanto, há uma pequena rua, uma pequena estrada. Sim. Espetacular. Estes estádios em cima da praia são... Maravilhosos. Na zona de Lisboa, há assim algum que nem vocês... quero imaginar isso em dias de jogo, tipo à série, dos anos 80. E tempestade. Uma tarde de tempestade. Lisboa. O Rui é que jogou futebol e que deverá conhecer assim mesmo perto da praia, muito mais estádios do que eu. Perto da praia, não estou... Não, o Amora não, pá. Vila Franquense, sim. O do Amora também é perto do Rio, não é? O Amora, sim. Eu tenho essa ideia, não é? Pelo menos eu estive lá já aí 3, 4 vezes, mas era muito miúdo. E nos resumos, há um resumo do, acho que é Amora Porto, o estádio da Mediadeira, não, o campo da Mediadeira estava completamente cheio, e vê-se atrás, no resumo domingo esportivo, o Barcos, no Tejo. Pois, é ali, é numa zona... Ribeirinha, sim. Olha, vês. É giro. É um estádio. E Vila Franquense, sim. É mais perto da linha férrea. Antes de avançarmos, sabes que isto aqui, eu contigo, eu joguei futebol há muitos anos também sei, no claro. Distrital, e nós, no Marechal Gomes da Costa, MGC, nós não tínhamos campo próprio. Portanto, treinávamos em vários campos. E houve uma época que nós treinávamos num campo que é muito famoso aqui no Porto Matosinhos, que é o campo do Aldeia Nova, que fica em Lança da Palmeira, literalmente na areia. Na areia. Portanto, o campo foi aproveitado parte do areal para construir o campo do Aldeia Nova, que é antigo, agora é sintético, está todo bonito. Imagina treinar lá em novembro e em dezembro.
Maravilha. A famosa nortada, com chuva a acompanhar. E nós não falhávamos um treino, isso é que eu não percebo. Mas pronto. Amor à camisola. Ruizinho, portanto, tens o Filgueira e ao lado do Filgueira, já agora. Ok, está bem. Fazes tu a dupla, depois eu também faço a minha dupla. Está bem, vou repetir um nome. Marco Aurélio, este brasileiro. O outro também é. Para mantermos o revivalismo, Marco Aurélio primeiro, Marco Aurélio segundo. Exatamente, sim. Este Marco Aurélio tem uma carreira muito interessante porque jogou na primeira com a União de Madeira, desceu com a União de Madeira, subiu e só depois é que foi para o Sporting. Portanto, não foi aquele jogador que desceu e vou procurar um clube, não. Sim. Manteve-se lá, conseguiu uma carreira muito interessante na União, numa União que era com muitos estrangeiros, e depois conseguiu subir um patamar com o Sporting. Lembro-me perfeitamente dele no Sporting, com o Carlos Queiroz, treinador, com o Naibé. Portanto, fizeram uma dupla interessante, os dois. O Naibé não jogou na segunda divisão, não está aqui, mas está aqui o Marco Aurélio, que depois ainda foi para a Itália. E ele sai do Sporting para a Itália, não é? Sim, ainda se cruzou com outro português no Sporting, Vasco Faísca, no Vicenza. Atleta de Cristo, foi muito falado na época, porque ele realmente era um defesa muito interessante fisicamente. No aspecto do jogo físico era interessante porque ele parece que fazia uma competição com ele próprio sobre bolas roubadas, de uma forma limpa, não é? Ele gostava de se antecipar, de roubar bolas. Nesse estilo fazia-me parecer o Luizinho. Agora, o Luizinho, eu era muito novo, tinha 12 anos, portanto não te posso garantir isto, mas o Marco Aurélio posso, porque a época em que ele esteve no Sporting era uma época em que eu ia muito aos estádios de Alvalade, ia muito ver o Sporting, e também foi uma época fantástica porque ainda apanhou Balakov, Figo, portanto esses dois mundos, o mundo defensivo bom, com o Naibé e Marco Aurélio, juntou-se ao mundo ofensivo bom do meio campo para a frente. E era mais um cavalheiro. E era um cavalheiro, muito bom central, era isso. Elegante. Portanto, também. Ele quando era expulso era porque era o último homem e não era falta, era tipo, puxava a camisola ou dava um toque. Pedia desculpa. E pedia desculpa. Portanto, faz parte daqueles centrais cavalheiros, como tu disseste bem, gentleman, a escola Ricardo Gomes, por exemplo, e que esse nome foi o primeiro, logo. Tipo o Filgueira, e ainda tive que puxar pela cabeça. Este não. Só que o que me surpreendeu foi a carreira dele, de ter descido, ter ficado na segunda, sim. E só depois de passar uma época na primeira com a União é que foi para o Sporting. Muito interessante, não sei o que é que houve de negociações antes disso, sim. Se ele teve para sair da União alguma vez antes disso. A verdade é que ele teve um percurso na segunda divisão e ajudou a União a subir numa altura em que a Madeira estava a dar pontos. Não é? Sim, muito interessante. Excelentes opções, Sr. Mr. Rui Miguel Tovar. Ora bem, os meus centrais têm características diferentes. Eu fui buscar, falamos há pouco do Sporting de Espinho, o Congolo, Congolo, que jogou na segunda liga pelo Sporting de Espinho, segunda divisão de honra, e o Pardão, pelo Tirsense. Portanto, à frente do meu livro, dois centrais durinhos de marcação, o Congolo, que depois, como te lembras, transferiu-se para o Futebol Clube Porto. Fica apenas um ano nas Antas. Eu curiosamente fiz o ano passado uma reportagem sobre o Congolo. Fazia anos da morte dele, porque ele depois teve uma morte triste. Falei com o Basaúla, que era o melhor amigo dele, e com o Silvino Moraes, o guarda-redes do Espinho e do Porto, que o acompanhou na mudança para as Antas. E o Basaúla contou-me a história como deve ser, digamos assim, porque acompanhou até ao fim. E o Congolo, depois de ter sido diagnosticado com SIDA, e ele suspeita que foi por isso que ele saiu logo do Porto, por ter SIDA, que era uma coisa pouco falada na altura e muito, enfim, era um bicho papão. Isso foi em que ano? 90, creio eu, 89 ou 90. Então Magic Johnson disse em novembro de 91, e nós falamos sobre isso na reportagem, precisamente. Mas o Basaúlo conta mesmo muito bem a história. Ele depois muda-se para Lisboa, ele morre em Lisboa,
O Bazoula acompanhava nessa altura também, porque estaria já no Estrela da Amadora. Ok. E o Congolo começou a ter comportamentos estranhos. Ele relata um dia em que ele se veste, apralta-se todo, um fato preto, camisa branca, sai de casa, acho que passa o dia na praia de fato e camisa branca, e ele sabe isto que a mulher depois foi lá descobri-lo, a esposa do Congolo, trá-lo para casa, ele tira o fato, veste o pijama e vai dormir, portanto não estava bem, porque depois ele acaba por falecer vítima da embolia cerebral, portanto já consequências da doença. Adiante, Congolo é uma das minhas opções, uma personagem rica, sim, pela história que tem. Ao lado dele o Pardão, tircense, e depois chega a jogar também no Benfica com pouco sucesso. Pardão e Marcelo. Mas depois em Inglaterra, não é? Emerson Tomé, de Big Wall. De Big Wall. De Big Wall. Faz uma carreira Sheffield Wednesday. Rui. Tenho ideia que é o Sheffield Wednesday, mas, portanto... Pode ser Friday. Pode ser Friday. Not in love, mas... Portanto, o Wilson, no meu livro, à frente dele, o Congolo e o Pardão. Mas tens que pôr, senão não tens que retificar. Congolo mais sobre centro-direita e o Pardão mais sobre o centro-esquerda, à frente do Wilson e do Vladen. Ruizinho, vamos aí para a tua equipa, para o lateral esquerdo. Posição maldita. Posição maldita e que encontrei a 1 minuto de começar o programa, por acaso, por mero acaso, é o Heitor. O Heitor, obviamente, era pé direito, pertence à geração do Aloísio, da seleção brasileira, campeã mundial em 85 no México. Sub-20? Sub-20, exatamente, sim, exatamente. Campeã mundial sub-20. E o Heitor tinha uma capacidade extraordinária para atormentar os guarda-redes de canto. Livre direto, há muitos, e ele era um deles, não há dúvida. Agora, cantos diretos era um tormento. E o Heitor, para além disso, tinha um pontapé fortíssimo, portanto, tinha uma forte pegada e era um defesa competente a defender, digamos assim. Obviamente que podia ser lateral direito, mas como eu acredito nas suas potencialidades, no duplo sentido, literal e metafórico, o Heitor fica lateral esquerdo. Mas ele jogou muitas vezes lateral esquerdo. Foi o Rui Pedro Silva dizia-nos antes, e eu também tenho perfeitamente essa... E eu então aí tomei ainda mais força para convocá-lo. Heitor à esquerda. Este ano, os meus colegas mais jovens estavam encantados com o Grimaldo pela forma como ele batia livres. Sem dúvida, não tiro nenhum mérito ao Grimaldo porque bate muito bem livres. Mas tu me perguntares, aqui em Portugal, 3 nomes de batedores livre direto, eu digo-te assim, sem grande problema, Branco, Geraldão e Heitor. Provavelmente com o Heitor à frente de todos. Porque a trajetória que a bola tomava, quando saía daquele pé direito, era estranhíssima. Sim. Eu imagino um guarda-redes na baliza a vê-la a subir, a descer. Sim, tens razão. Também é a nossa memória. Pronto, ele aqui está representado como... Ou melhor, ele aqui está em representação do Nacional. Numa altura em que havia ainda a segunda divisão, a Zona Norte, Centro e Sul. Nacional era da Sul. E o Heitor era um jogador que passou muito rapidamente de promessa a figura. Porque, de facto, sempre que havia um lance de bola parada, era de meter medo e era de dar... portanto, metia medo ao adversário e dava força à sua equipa, qual fosse a sua equipa. Ele depois foi para o Marítimo. Exatamente. E aí ele até ainda mais chega fama. para o Vitória de Guimarães, sim, em 86. É para o Vitória, sim. Rui, e há uma época, ele faz bastantes golos em várias épocas. No Marítimo há uma época em que faz 9 golos e uma que faz 10. E eu apostaria contigo que destes 10 golos, 10 foram de... E era curioso saber, não é? De livre direto. Em que épocas é que foram? 93, 94 esta, a melhores. Ok. Aqui não dá para ver, obviamente. Sim, mas é um trabalho interessante. Nós na altura não catalogávamos ainda os golos. Aliás, nem existia ainda 0-0. Mas são números incríveis, não é? Claro. Eu por acaso comecei a fazer no mês passado, em maio, sempre que vou à hemeroteca, que não é tantas vezes como eu queria, porque eu gostava de lá dormir, mas não posso. Tens-me levar à hemeroteca. E levo um dia. O que eu tenho feito é de apontar golos livre direto. Portanto, comecei em 81, não, comecei em 79, 80, 80, 81
e já vão em 81, 82. E 82, 83, aliás. E há uma época em que o Inácio, do Sporting, é o rei dos golos livres diretos, com 2. O Augusto Inácio? Sim, 2 golos só. Portanto, o rei do Campeonato Nacional tem 2 golos livre direto. Num ano em que, por exemplo, o Porto não tem nenhum golo livre direto. Eu juraria que o Inácio nunca tinha feito um gol de livre na carreira. Marcou 2. Não sei se é Cufi Braga, mas Cufi não. Isso é muito antes do apogeu do Celso, Geraldão, Branco. Sim, é muito antes. Mas isto para explicar que, de facto, os anos 80, nos anos 70 e 80 não havia essa mania das bolas paradas, não havia o aproveitamento. Sim, não havia. Portanto, o livre era um livre, claro, mas era mais complicado porque não havia treino, se calhar. Não sei, estou aqui a especular um bocadinho. E é engraçado porque há poucos dias encontrei o João Peixe, o mítico avançado campeão europeu de sub-18 em 94. Era ele e o Nuno Gomes. Sabes que o João Peixe viveu em Pedras Rubras muitos anos. Pronto, sim, sei. Agora, na minha querida Pedras Rubras. E trabalha na Maia. Pronto. Sim. Continua por lá então. Continua por lá. E ele estava... Pronto, ele não foi ao Mundial de 95 no Qatar, que seria natural, era João Peixe e Nuno Gomes. Não foi porque na altura jogava no Estrela e lesionou-se. E então falámos disso, do Mundial, do Qatar, como é que há aquele lance mítico do Dani e Bruno Queiroz que dá gol do Agostinho. Portanto, é um livre, canto mais curto, há ali uma brincadeira que distrai a defesa da Holanda, se não me engano, e depois é batido livre, e o João Peixe está-me a dizer, esse tipo de lances foi promovido pelo Nel Vingada. O Nel Vingada em bolas paradas era o maior. E pronto, lá está. Estamos a falar de bolas paradas, de exercitar, de praticar, até à exaustão. Se calhar só havia o Eusébio antes disso, né? De meter a bola. Primeiro não havia barreiras de plástico ou de alumínio, o que fosse, né? Portanto, a barreira seria humana. E se calhar as pessoas iam-se embora, né? Portanto, este tipo de lances, tu falaste do Grimaldo, que de facto começou a época a marcar 2 ou 3 golos livre direto, né? Mas nos anos 70 e 80 não havia um rei, não havia um especialista. Depois começaram a aparecer. O Heitor, de facto. O Heitor é um deles. É um rei e pronto, isso é um desafio. Agora, a ir para a Hemeroteca, vou saltar os anos 80. 93, 94. Só para ver os jogos. Dos 10 golos. E perceber. Quantos foram livre direto? E aliás, nesse ano em que o Inácio foi o melhor, e eu não me lembro qual foi. Não sei se foi 8-2, 8-3 ou 8-1, 8-2. O Inácio tem 2 e depois o Benfica também tem só 2 golos livre direto. 2 golos nas primeiras 2 jornadas, que é o César, brasileiro, no Bessa, e o João Alves. Depois passam 20 e tal jornadas sem marcar golos livre diretos. É estranho, não é? É estranho. Se calhar agora, livres diretos é muito mais comum. Sim. Julgo que sim. Ruizinho, vamos em frente? Bora, senão nunca mais saímos. Vamos para o meu 3-4-3. Eu aqui à frente dos meus 3 centrais. A equipa já não era suficientemente defensiva e eu decidi por mais um trinco. Um trinco que está aqui por ser uma personagem castiça do nosso futebol, por ser internacional canadiano, por ser destacado no Beira-Mar e ter ido depois para o Benfica, por ser da Maia também, e por se chamar Fernando Aguiar. Está bem, verdade. 3 centrais, sim, senhor. Um médio defensivo, o senhor Fernando Aguiar, que acaba por ser depois uma figura importante no Canadá. Claro. Naquele período em que o Canadá não ganhava a Gold Cup nem ia a Mundiais, longe disso, muito longe disso. Verdade. E é uma personagem castiça. Eu tive a oportunidade de entrevistar já 2 ou 3 vezes, sempre por telefone, mas percebes que é uma personagem. Uma personagem. Fernando Aguiar aqui para a posição mais defensiva do meu meio campo. Pronto, e eu então vou responder com outra personagem da Madeira, jogou nos 3, Jokanovic. Epá. Predrag Jokanovic, que é uma figura imensa, como pessoa. Eu juro, é uma figura imensa. Juro que isto não estava combinado. A sério? Estás a ver quem está aqui a seguir? Estou. Já percebi. Quem nos está a ouvir e a ver já vai perceber a seguir. Claro. E o Joca, como é tratado lá na Madeira,
é um personagem, é uma figura muito bem disposta, está sempre a dizer piadas, tem uma memória muito boa, sobretudo memória dos tempos da Jugoslávia. Ainda hoje é um apaixonado, basquetebol, futebol, ele está sempre a picar-me. Viste o Círula Vermelha que ganhou não sei a quem, eu vi e tal. Mas como jogador era um jogador muito interessante. Fisicamente era mesmo aquele médio de combate, de raça, de querer sempre a bola, de entregá-la da melhor forma, e ficou na história por ter marcado 3 golos de penalti. 3 golos de penalti? No mesmo jogo. É uma proeza rara. O Jordão conseguiu uma vez fazer isso com o Salgueiros, Sporting Salgueiros. Foi um 3-0, pronto, é um avançado. O Jokanovic é um médio, conseguiu no mesmo jogo enganar o guarda-redes 3 vezes. É meritório, não é só por isso que está aqui, mas também por isso. Jokanovic. Pá, eu vou diretamente à minha personagem para desvendar o enigma da minha gargalhada de há pouco. É que no meu 11 inicial está um jogador a quem o Jokanovic... Aliás, não, o Latapy é que... Latapy é que partiu, sim. naturalmente sem intenção, a perna ao Jokanovic. Portanto, é o Latapy que está na minha equipa. Eu mal vi que tinha escolhido o Jokanovic, comecei-me a rir, porque de facto essa imagem é perturbadora. Lembro perfeitamente da jogada. Nos anos 90, nos resumos, tu ouves muitas vezes o narrador dizer: não temos as imagens deste golo por problemas técnicos, mas a imagem deste lance é muito, muito clara. E o Latapy, que era um jogador muito agressivo, acabou por ter uma entrada que acabou por correr muito mal e partir a perna ao Jokanovic. O Latapy é o meu médio que joga à frente do Fernando Aguiar, é um jogador que joga na segunda liga pela Académica de Coimbra. Sim, lembro-me disso. Muito bom jogador, tubaganho, ainda vai ao Mundial de 2006, desculpa, 2006. Alemanha, e aqui apontado. Empatam com a Suécia 0-0. Ele por acaso só joga uma vez nesse Mundial, o Latapy. É com quem? Não digas quem é nesse Vamos dia. ver. É que eu perdi uma aposta nesse dia. Não vamos falar das tuas apostas. com esse resultado. Joga 24 minutos, mas não estou agora aqui logado, portanto não vou conseguir ver. Oi. Ainda bem, então não me digas. Numa derrota por 2-0, mas só consigo ver o jogo se estiver logado e aqui não estou, no meu telemóvel. Mas o Latapy depois salta da Académica para o Porto, Sim. faz 2 épocas no Porto, falha um dos penaltis no desempate contra a Sampdoria. Recordas-te? Falamos também há pouco tempo. Não sei se é não é falha o penalti. Não há um falhado só. Talvez. Acho que aquilo é 5-3. Talvez. E depois ainda vai espalhar classe ao Boa Vista. Era muito bom jogador. Sim. Aquele típico número 10 baixinho, sim. muito bons pés. E no Porto até esse penalti, pelo menos é o que me dizem, esse penalti bloqueou o Latapy. Tanto o Latapy como também os adeptos. Ele ainda joga bastante no Porto. Ele faz no total 56 jogos em 2 épocas. Faz 7 golos e 7 assistências. E no Boa Vista consegue elevar as presenças 2 anos também. 53 jogos, 4 golos, portanto, números muito semelhantes até. Okay. Depois faz vários anos na Escócia até deixar de jogar em 2012. Curiosamente, para acabar a parte do Latapy, foi meu adversário num torneio de futebol de 7 cá no Porto. Espetáculo. Ele ficou cá a residir no Porto durante muitos anos, agora não está cá. Está numa das ilhas caribenhas. Muito bem, e passa o dia a jogar golfe. Porque é? ele é meu amigo no Facebook, que eu de vez em quando, sempre que ele aparece lá a jogar golfe, e fui meu adversário no Patrícios, torneio Patrícios. Um craque. O melhor jogador que foi meu adversário. Imagina. E que saiu de Trinidade e Tobago. Pois, bem bom, está bem. Portanto, Latapy à frente do Jokanovic na minha dupla do meio campo. Está bem. Eu vou também, já que falaste do 10, pronto, vou pôr um 10. Vou pôr o Paco Fortes no Farense. Que personagem maravilhosa. Paco Fortes, acho que não há assim muito mais para dizer. É uma figura não só algarvia, mas também nacional, que chegou a jogar com o Cruyff no Barcelona e que veio parar ao Farense e que emprestou muita qualidade a um clube que até então não era assim tão falado,
e que a partir daí tornou-se um clube capaz de fazer melhores resultados, e para além de ser um ótimo jogador, também foi um treinador com valor, que fez o Farense ir à final da taça, subir divisão, ir à Europa. A única experiência do Farense é pela mão do Paco Fortes, mas antes disso Paco Fortes era homem para marcar ao Benfica. Há um famoso 1-0 que marca ao Benfica, e se não me engano o jogo anterior do Porto em Viena com o Bayern é com o Farense em Portimão. Sim, recordo-me perfeitamente. E tenho ideia que o golo é do Paco Fortes. Portanto, Paco Fortes era um homem fadado também para grandes momentos, e foi capitão da equipa. Portanto, é muito frequente vê-lo em fotografias junto ao árbitro e ao capitão adversário. E ele sempre com aquele bigode. Ele era baixinho, era feio, daí também a alcunha, ele feio, não é? Feio. E aqui neste meio campo, em que o 6 é assim, é o Joca, e o 10 o Paco, acho que não havia emoções a transbordar no teu meio campo. Não havia ninguém. É uma grande personagem, o Paco. Eu entrevistei-o a quando a anterior subida do Farense à primeira divisão, portanto há 2 anos, em plena pandemia, 21 exatamente. Foi uma conversa encantadora, porque ele estava ainda a vibrar com esse regresso, e as histórias que ele conta são incríveis. Estamos a falar de alguém que faz 3 anos no Barcelona, que vai para o Espanhol de Barcelona, que vai para o Valladolid e depois vem para o Farense. E a minha questão foi, mas porquê o Farense naquela altura? Olha, fui passar as férias a Algarve, depois ligaram uma vez para ir ver o estádio, gostei daquilo, fui bem tratado e fiquei. Muitos anos, aliás, os filhos dele são farenses. Algarvios. Paco Fortes, bela escolha, Rui. Eu entrevistei quando estava no I. Ele tinha saído de uma situação muito delicada, porque nós não falamos sobre isso. Eu lembro-me de tu contar essa história, porque é muito forte. Sim, ele estava. Mas não falamos sobre isso nessa altura. Ele passou mal ali em Barcelona e só foi resgatado pela Associação de Veteranos do Barcelona, da equipa. E ele contou histórias engraçadas. Uma delas tinha a ver com o Oceano, que tinha sido o adversário mais chato, incómodo e duro que tinha encontrado pela frente. Por ser também, como ele, uma pessoa insistente e persistente. Portanto, imagino, são 2 mundos muito iguais que se colidiram naquele meio campo. E ele contou histórias muito, muito interessantes sobre isso. Muito bem. Então, para fazer o meu flanco direito, fui buscar um jogador que é uma panca minha. Panca de cadernetas, de resumos do Domingo Desportivo, que jogou essencialmente em Portugal no Sporting de Espinho e no Estrela da Amadora. E chama-se Zezé Gomes. Zezé Gomes, sim. Que era muito bom jogador. Era um jogador que veio para Portugal. De facto, as coisas eram mesmo muito diferentes. Com a tarimba do Fluminense. E ele tinha saído do Fluminense, depois passou ainda por mais alguns clubes brasileiros, mas veio para Portugal para jogar no Vitória de Guimarães em 83, em 84, do Fluminense. Que é uma coisa que hoje em dia é muito raro acontecer, não é? E depois ele faz uma época em Guimarães, volta ao Brasil e depois regressa a Portugal para 3 anos no Espinho, aliás 4 anos no Espinho, 1 em Leiria, 2 no Estrela da Amadora, e depois acaba com Campeirense, Sinfãs e São Félix da Marinha. Mas é um jogador que eu associo essencialmente ao Sporting de Espinho e ao Estrela da Amadora, e é aí que ele é mais bem sucedido, faz mais jogos e mais golos. Portanto, um médio também com muita intensidade, muita velocidade, muito golo, faz 18 golos em Leiria, faz 11 golos em Espinho numa das temporadas, portanto, muito bom jogador, um dos bons jogadores que passou pelo segundo escalão português nos anos 90. Zezé Gomes. Aqui está ele, a entrar em campo agora, para o lado direito da minha equipa. E dos adversários. Agora faltam-me 4 jogadores, não é? Eu vou já surpreender. Desses 4 jogadores, um vai ser o mesmo, mas já lá vamos, calma. Aqui vou pôr o Spassov. Passos Ferreira. Spassov e Julian foram irmãos no Passos. Jogavam enormidades. O Jaime Pacheco jogou com eles no Passos. Aliás, o Jaime Pacheco era jogador, capitão e treinador, tudo no mesmo pacote. Jogador, capitão, exatamente. E dizia que o Spassov e o Julian eram 2 fenómenos.
Nós estamos habituados aos búlgaros que por cá passaram e que deram água pela barba. E esses eram dos bons mesmo. Esses eram muito bons. E o Spasov conseguiu números muito interessantes na segunda divisão. E era um homem que tinha velocidade, tinha golo e tinha uma técnica impressionante. E, curiosamente, chegaram a marcar no mesmo jogo irmãos estrangeiros, o que não é assim muito frequente. E a minha escolha também foi instintiva. Pensei logo, será que o Spasov jogou na segunda divisão? E jogou. Então fiquei todo... Tem números incríveis, Rui. O Nicolas Spasov. Números incríveis. Passos Ferreira, 34 gols em 33 jogos. Mas não sabia que eram tão bons. Nem sabia que ele tinha feito este... E lá está, é só uma época. Não, depois jogou na 91, 92 no Passos outra vez. Ainda foi a algum lugar e depois voltou para o Friamundo, veja, olha. A minha memória que tenho é ele vestido de amarelo e também é uma memória de cromos. Na caderneta. Não sei porquê, se calhar já o apanhei na primeira divisão, não é? Mas o bigode também ajudava, não é? O bigode ajudava. O cabelo. Eu tenho ideia de uma foto dele em que o cabelo estava vento, não é? E o cabelo e a barba, cabelo para um lado, barba para o outro. E eu passo Spasov. Uma espécie de António Borges. Sim, António Borges. É o Spasov. Um craque. E eu acrescento aqui ao meu meio campo, desta vez para fazer o flanco esquerdo todo, o eterno Serifo. O grande Serifo. Lessa Futebol Clube, mais uma vez aqui muito bem representado. Sim. O Serifo, diria que juntamente com o Constantino são os dois jogadores mais icónicos do Lessa, da primeira divisão. Sim. Ainda por cima foi uma personagem que eu entrevistei nos últimos 5 anos 2 vezes. Eu vou contar rapidamente aqui o que se passou no final da primeira entrevista. Ele, no final da conversa, uma conversa descontraída, bem-humorada, e eu faço-lhe uma pergunta a acabar a conversa, tipo, está ligado ao futebol, faz alguma coisa hoje em dia? E ele começa a ficar emocionado e diz-me que teve um ataque cardíaco, tinha tido há pouco tempo um ataque cardíaco e estava incapacitado e a receber uma ajuda estatal. Eu tinha passado também, por causa disso, por alguns problemas também da ordem económica. A entrevista foi publicada e no dia a seguir recebemos o contacto do Sérgio Conceição, que foi colega dele no Lessa, que tinha lido a entrevista, tinha ficado também tocado pela história do Serifo e que se aprestou a oferecer-lhe ajuda. Depois eu coloquei-os em contacto, não sei como é que as coisas acabaram, mas acho que é bom nós publicitarmos estas coisas, claro. Porque muitas vezes as pessoas não querem ser protagonistas por estes bons motivos e devem ser os outros a contá-los. Eu acho que devia contar isto. Sim. Eu lembro dessa história. Eu lembro de tu contares. Acompanhei esses 2 dias, já não sei porquê, mas falávamos na altura e apareceu essa boa novidade, sim. É verdade. Serifo, a completar o nosso quarteto. Portanto, do lado direito Zezé Gomes, do lado esquerdo Serifo, 2 sprinters a darem aqui a qualidade a este 3-4-3. Ruizinho, vamos para a tua dupla de atacantes? Ainda não. Agora lado esquerdo. Lado esquerdo, mas isto não sei o que é, mas é o Radi. Portanto, daí eu dizer o Radi. Crack. Radi dos Chaves. E curiosamente, na conversa mantida no carro com o Rui Pedro Silva, quando ele soube do tema, ele disse, bem, vocês fazem tudo só para falar do Radi. E a verdade era verdade, o Radi. Rui, nós falamos mais vezes do Radi ou do Rui Pedro Silva aqui no nosso Destino de Saudade? Tens ideia? Tem que haver uma contagem. Tipo, tens Excel disso? Não tenho. É mais um búlgaro, por acaso só agora é que penso. Radri Zdravkov. Este jogou o Mundial, portanto tem mais fama do que o Spasov. Tem muito mais mundo, obviamente, até porque pertenceu a um Chaves da Europa, da elite, muito interessante, porque o Chaves subiu e foi logo para a Europa. E ainda fez épocas muito interessantes em primeira divisão. E o Radi esteve sempre presente em todas. Entrevistei uma vez, estava ele dentro de um carro no meio do trânsito, na Bulgária, uma confusão de buzinas, e foi curioso porque ele contou uma experiência do primeiro golo dele em Portugal, não foi na baliza certa, portanto foi na própria baliza, e foi um canto,
o padrão guarda-redes do Chaves disse deixa. Ele, como não sabia ainda as deixas do futebol, pensou que era um adversário, então cabeceou e a bola entrou na baliza errada. Ainda hoje o padrão se ri muito, e o próprio Reddy também, desse lance. Depois disso fez inúmeros golos. E antes já tinha ficado na história por ter marcado 3 golos ao Bento num Bulgária 5, Portugal 2. Portanto, é um homem que merece toda a nossa consideração e, se calhar, se fizéssemos um 11 de estrangeiros na primeira divisão, voltaria a esbarrar no Radi facilmente. Facilmente. Ruizinho, o nosso Zé que já nos disse que o tempo está a passar depressa, portanto, eu vou colocar aqui os meus 3 avançados de uma assentada. Uma assentada. Vamos já. No meio do ataque, Ivan o Terrível, Sporting Espinho. Sei, claro. Tristemente falecido num acidente de automóvel, nos anos 90 ainda, portanto era muito jovem. Foi uma das grandes figuras do grande Espinho do final dos anos 80, sim. Início dos anos 90. Ao lado dele, o Rudi, não confundir com o Radi, sim, o Rudi Chaves, sim. Mais um avançado búlgaro. E do outro lado, o Kursic, Farense. Também já falecido, infelizmente. Muito amigo do Djukic, outro avançado histórico. E portanto eu fechei a minha equipa com estes 3 avançados. Um brasileiro, Ivan, do Espinho, búlgaro, e o Kursic, jugoslavo. Muito bem. Para fechar este meu 3-4-3. E eu vou fechar o meu 4-1-1. Mas a tua dupla de avançados é melhor, é impossível. Não, mas eu alterei um bocadinho. Mas sério? Mas posso falar. Vamos a isso. A dupla, pronto, inicial não. Vou começar pelo fim. É o Rashid e o Iachini. Tá bem? O Rashid e o Iachini. Para mim é uma justa homenagem. Vale por 2. É uma justa homenagem a um jogador que fez história na segunda divisão. Ainda hoje é o único em Portugal. É o único jogador a acumular os títulos de melhor marcador da segunda e da primeira em anos seguidos. Mas ele teve 2 anos na segunda, o que é incrível. 91, 92, 93. Em 92, 93 ele marca 35 golos e o segundo melhor marcador tem 18. 35 golos, ele sozinho marcou mais do que 8 equipas da segunda divisão. Portanto, de quase metade. De metade. 35 golos, isso inclui, obviamente, hat-tricks e até póqueres. Portanto, era um homem fortíssimo, que depois, na época seguinte, 93-94, coincide com o verão dos Estados Unidos, no Mundial, onde ele marca o primeiro gol da Nigéria em Mundiais, aquele gol célebre das redes. E, portanto, é Rashid e Iachini. Claro que, no início, não fui tão brincalhão e pus o Iachini com o Kai Júnior, porque o Kai Júnior também é uma figura imensa do nosso futebol, tinha um toque de bola mesmo brasileiro, e era um pensador dos também. Dos jogadores mais elegantes que eu vi. Sim, era um pensador até na arte de falar, sabia muito bem exprimir-se, e mesmo no Brasil chegou a ser treinador, com muito mérito. Com mérito e sucesso, exatamente. Mas aqui, a jogar à bola, Guimarães também, outro há bocado falavas de alguém que tinha, o Zezé Gomes começou em Guimarães. O Guimarães tinha muita... O Guimarães do Pimenta Machado, o Vitória do Pimenta Machado, tinha muita propensão para surpreender o país. Daí, por exemplo, Pedroto, a treinador, portanto, foi logo o primeiro treinador do Pimenta Machado, o Raymond Goethals, o belga, portanto, não tinham medo de arriscar e conseguiam, de facto, chamar grandes nomes. Nomes que para nós, naquele tempo, mas quem é que é este Zezé Gomes? Mas era isto tudo, o scouting, ainda não tinha sido inventada a palavra, nem sequer a olheiro, mas havia, de facto, pessoas, incluindo o Pimenta Machado, que viajavam e interessavam-se. Aliás, há um avançado holandês, o Tony Blanker, que foi do Ajax para o Vitória. Tony Blanker Era um jogador do Ajax, era suplente do Ajax, mas marcava imensos golos. Veio para o Vitória e ainda fez 2 épocas aqui em Guimarães. Tinha uma tia que morava no Porto e, portanto, ele também aventurou-se. Isto para dizer que, de facto, Guimarães foi uma cidade onde muita gente começou. Incrível. Tony Blanker. Muita gente começou por causa do olho mágico do Pimenta e havia dinheiro e, portanto, essas apostas faziam sentido. E temos aqui 2 11 muito interessantes
e de várias nacionalidades, que também que isso é tu então foste por muitos caminhos, muitos e bons caminhos. Luizinho, vamos para o nosso domingo desportivo? Bora. Senão o Zeca mata-nos. Vamos lá. Domingo desportivo. Meu amigo, mantemo-nos no segundo escalão português, com um treinador estrangeiro, brasileiro, Sim. que depois, mais tarde, obviamente que se consolida na primeira divisão, mas chegou a Portugal para trabalhar na segunda divisão de honra. No Vitória também? Não, primeiro foi no Vitória como adjunto do Marinho Pérez. Marinho Pérez. Mais uma contratação. Mas quem é que é este Marinho Pérez? E de facto resultou, não é? Aliás, o Marinho acabou em terceiro. Vitória, Sporting e Belenenses. Exatamente. Muito, muito engraçado esse trajeto do Marinho. O adjunto era um miúdo, ainda, o Paulo Autuori, que depois, na primeira época, a sério, como treinador principal, subiu o Nacional. Primeiro Estrela, segundo o Nacional, subiu à primeira. Portanto, o primeiro trabalho do Autuori é com o Nacional da Madeira, na segunda divisão. Com o Heitor. Com o Heitor, lá está. E subiram divisão à primeira e até se consolidaram na primeira durante alguns anos. Portanto, o Autuori, que depois ganhou fama no Botafogo, foi campeão em 95 com o Túlio Maravilha, depois veio para o Benfica, não teve tanto sucesso e até houve aquela brincadeira da tática do Pirilau, não é? Que era 4-2-2, devia ser, né? 4-2-2, já não me lembro bem disso. E que depois voltou para o Brasil uma segunda vez e teve ainda mais fama, foi campeão brasileiro, foi campeão sul-americano e tem, de facto, ainda hoje está aí para as curvas, não é? Porque se ele nos anos 80 era novo, agora continua a ser ainda mais novo é. uma pessoa prendada e acho que neste campo é um homem que, para este tema, é um homem que merece esse chamamento, porque de facto na primeira experiência ser na segunda e subir um clube tem muito mais mérito. Duas equipas de sonho treinadas pelo mesmo homem, Paulo Autuori. Ele fazia o lugar, sim. Aceitas? Aceito, claro. Meu amigo, fechamos então com o Sr. Paulo Autuori, o treinador perfeito para estas duas equipas de sonho, um grande nome do nosso futebol também nos anos 90 e que está aí para as curvas, não é, Rui? Está mesmo. Nós também não estamos mal. Portanto, um grande abraço para ti, grande obrigado pela tua também. visita. Não, obrigado. Sigam-nos no Spotify, YouTube, Google Podcasts 00.pt. e no 00.pt. Abraço a todos, cá estaremos para a semana. Força.